noite, turma boa da Prime Web TV. Estamos começando o programa de número 23, no oferecimento da Pizzaria Trigali. Aqui a Pizzaria Trigali, que está hoje conosco aqui no programa Trocando em Miúdos. E hoje a gente vai receber o presidente do Sintego Rio Verde, o professor Vavá, e também o presidente do CISI, lá de Campo Formoso, na Bahia, que é o Sindicato dos Servidores da Educação Pública da cidade de Campo Formoso, na Bahia, que é o Maurício Hermógenes. E o programa que faz você pensar está entrando no ar agora. E o programa que faz você pensar hoje vai discutir os problemas da educação referente à pandemia do Covid-19. E você pode mandar perguntas, questionamentos aqui para os nossos convidados no 992775578 ou aqui na live do nosso no Facebook. Vou dar uma boa noite aqui ao professor Vavá daqui de Rio Verde. Seja bem-vindo aos estudos da Prime, Vavá. Boa noite. Muito boa noite, Marco. Muito boa noite aos seus seguidores, que com certeza são milhões. E em especial cumprimentar o companheiro lá de Campo Formoso, presidente Maurício, também ligado à educação. É um prazer, companheiro, estarmos juntos aqui nessa live. Vamos estar discutindo, as questões aí da educação do país, cumprimentando então todos os servidores públicos da rede pública municipal e estadual aqui de Rio Verde, Santo Antônio da Barra, Montevidéu, Santa Helena, Creúna, Castelândia. E assim eu cumprimento todos os trabalhadores também, de operadores do direito, viu, Bruno, que eu também sou advogado, e é um prazer muito grande voltar aqui no seu estúdio. Tá certo. E também dá uma boa noite, nós vamos falar direto com a Bahia agora, lá com a cidade de Campo Formoso. Professor Maurício Hermógenes, seja bem-vindo à programação da Prime.
Rio Verde também, nós estamos utilizando essas ferramentas de WhatsApp aqui na rede estadual, na rede municipal também aqui da nossa cidade. E como é que está sendo a adaptação do professor nesse processo? Eu sei que o aluno está sofrendo demais, mas a visão do mestre, a visão do professor, aquele que quer passar conhecimento, está sendo uma adaptação fácil para ele nesse momento? Veja bem, Bruno, não é fácil, não é fácil. E olha que há uma demanda muito grande, né? Porque, veja bem, muitos dos professores têm uma boa internet, muitos deles, a maioria tem uma boa internet, mas nem todos os alunos têm essa boa internet. Então isso causa um prejuízo, causa um transtorno. O companheiro Maurício foi feliz aí nas suas colocações. Te parabenizo pela explanação, viu, Maurício? Porque Bahia, quer dizer, não é diferente de Goiás, e nem Goiás, Bahia é diferente do resto dos demais estados da nossa confederação, não é? Então, é ruim, mas ao mesmo tempo é necessário, né? É necessário que estejamos utilizando principalmente o WhatsApp e a internet de uma forma geral, para levar o conhecimento aos nossos alunos. É claro que o aprendizado é menor, viu, Bruno? É menor e quem está nos assistindo não é a mesma coisa de forma alguma, mas eu entendo que ainda é necessário que estejamos fazendo essa transmissão, esse acompanhamento, né, através aí da internet, acompanhando os nossos alunos, mesmo que realmente tenha um aprendizado menor. É muito ruim. E o governo, por sua vez, a gente percebe que ele não está preocupado com a educação, né? Porque deveria ter, então, assim que determinou o isolamento social na educação, teria que imediatamente propiciar uma internet boa para todos os colégios, para todas as instituições, né? Para que não houvesse aí uma perda de conteúdo, uma perda do aprendizado. E isso não foi feito. Nós temos, inclusive, professor que não tem internet. Quer dizer, é muito ruim isso. Não é o caso de Rio Verde, mas nós temos outros municípios que estão sofrendo essa consequência, viu, Bruno? Então isso é lamentável. Mas, de qualquer forma, é o mecanismo hoje que é utilizado e parece que ainda quer crescer mais, né? Que a gente aqui em Goiás, viu, Maurício? Nosso governador acaba de mandar aí aqui para a Assembleia Legislativa projeto de lei tentando aí ser aprovado a educação à distância. Quer dizer, isso é muito ruim na nossa visão, na nossa ótica aí de entendimento como educador, né? Mas paciência, né? Estão no poder e isso vem lá de cima, desde o MEC até aqui aos municípios. Quer dizer, é o ministro faltando a responsabilidade, é o secretário dos estados acompanhando essa linha e alguns secretários do município. Aqui em Rio Verde, graças a Deus, até que não é tão alarmante. E aí eu entraria até no campo da questão da remuneração, viu, Bruno? Quer dizer, enquanto em Rio Verde autorizou o reajuste esse ano, nós temos outros municípios que ainda não autorizaram. E isso está espalhado no país todo. Quer dizer, é muito ruim. É muito ruim porque quando a gente tem aí 12,84 de reajuste estipulado pelo MEC esse ano, que não foi cumprido por vários municípios, e aqui na nossa região, se você me permite, aqui a gente entra nesse campo também, não é? Não cumpriu esse reajuste. E tem agora, na Assembleia Legislativa, o ano passado aprovou um projeto de lei que já foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, aumentando a contribuição, que era 11, passando para 14,2 por aí. Quer dizer, então é um desgaste. Nós não temos o reajuste desse ano e ainda tem que contribuir mais. Isso reflete lá nos aposentados, em todos os funcionários da educação. Isso foi realmente muito ruim, mas infelizmente os nossos deputados aqui contribuíram para que isso acontecesse. Chico do KGL eles foram acompanhar o governador. Nós tivemos só a presença do Carlos Cabral aqui que votou contra, mas tivemos a minoria a favor do funcionalismo público. A maioria acompanhou então o governador nesse projeto de lei que foi muito ruim, quer dizer, mais um golpe para os trabalhadores na educação aqui de Goiás. Quando é autorizado o aumento do piso nacional,
pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Ministro da Educação e pelo Presidente da República. E a Prefeitura, o Estado que não consegue esse aumento desse piso, o gestor estadual municipal ele corre um crime de responsabilidade ou não? Como é que tem que exigir que esse aumento e esse piso seja respeitado? Na verdade, Bruno, ele não incorre nesse quesito aí, não é? Por que ele não se enquadra? Por quê? Porque uma vez que o MEC estipula, né, um percentual lá, esse ano foi 12,84, compete aos gestores do município elaborar um projeto de lei e caminhar para o Legislativo Municipal. Uma vez aprovado, então aí entra em vigor, uma vez sancionado a lei, e ele começa a pagar. Aquele que não encaminhou, e nós temos caso aqui, caso de Montevidéu, nós estamos realizando audiência lá com o prefeito, ele ainda não mandou ainda o projeto de lei esse ano, quer dizer, é uma falta de compromisso, ele alega que não. Fizemos uma audiência com ele agora semana passada, ele pediu 60 dias para ver se faz lá um julgamento lá, e para ver se tem condições de encaminhar o projeto de lei para resguardar aí o aumento aos educadores. Mas aquele que não encaminhou ainda, quer dizer, está faltando com obrigação, com compromisso com os educadores, né? E nós temos questão de Santa Helena, o prefeito mandou o projeto de lei, foi aprovado os 12,84 e ele ainda não pôs ainda em vigor, não está ainda cumprindo, e já sancionou a lei. Quer dizer, aí eu entendo que de repente ele pode até ser incluído aí na lei de responsabilidade, né, fiscal e por improbidade administrativa, mas para isso precisa de mover uma ação. O sindicato aqui tem poupado nesse sentido de não mover ação. A gente tem trabalhado com os prefeitos, o prefeito Edmar também lá de Acreúna, inclusive não garantiu, vetou o aumento, porque os vereadores aprovaram o projeto de lei retroativo a 1º de janeiro, ele queria só pagar a partir de agosto, então está um impasse lá em Acreúna também. E aproveito até para cumprimentar os companheiros vereadores lá de Acreúna, que aprovaram, e agora derrubaram o veto do prefeito, porque ele vetou, não é a parte do dispositivo do projeto de lei, quando retroagia a 1º de janeiro, ele vetou. Quer dizer, voltou para cá, minha Câmara derrubou o veto, vai ter que pagar 1º de janeiro. Então agora cabe ao prefeito pagar, e os demais prefeitos. A gente se aproveita essa oportunidade para estar conclamando aí aos gestores dos municípios. Olha, os professores estão vivendo um momento ruim. Quer dizer, teve um aumento na contribuição e não teve um aumento no reajuste esse ano. Quer dizer, não é aumentar o salário, é uma defasagem salarial que está sendo corrigido. Isso é muito ruim. Então, você, prefeito, esteja realmente fazendo o seu dever. O de Rio Verde pagou, viu, Bruno? 12,9, 12,90. Parabenizo aí o prefeito e o Miguel nesse quesito. Então, tem outros quesitos aí que fica aí a desejar, né? Tipo aí que castrar aí o direito aí nas eleições aí dos gestores do município. Para mim, ao meu ver, como sindicalista e como democrata que sou, entendo que castrou aí, foi um retrocesso na democracia. Então, mas no quesito de reajuste, Rio Verde está de parabéns. Então, vem me dar uma boa noite para Claudimeire Fernandes, que está acompanhando nosso programa, dando uma boa noite para o Valdemar de Paula Silva, pessoa arrojada e dinâmica. A Jussiele de Melo Ribeiro, dando boa noite. A Lorena Fernandes parabenizando o programa. O Rogério Paz também acompanhando a nossa live. E também muita gente aqui, mais de 30 pessoas acompanham a nossa programação agora ao vivo. São 19 horas e 20 minutos. E dá o meu boa noite também para a professora Mari, que está lá direto de Campo Formoso, na Bahia, vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Educação da cidade de Campo Formoso, na Bahia. Boa noite, professora Mari. Boa noite. Boa noite aí a todos. Muito obrigado pela participação da senhora. E como é que está a dimensão? A senhora já tem a dimensão dos prejuízos do rendimento dos alunos referente a essas aulas remotas por WhatsApp, agora também que tem que pegar material, porque muitos alunos não têm acesso à internet aí, por decorrente à pandemia do coronavírus na cidade de Campo Formoso? Então, a gente agradece aí a todos os que estão acompanhando e nós queremos dizer que o prejuízo ele é inestimável, porque a gente sabe que
Muitos alunos aí, Brasil afora, não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores, impressoras. Esses aí já entraram no contexto de exclusão, né? E aqueles poucos que têm acesso, a forma da qualidade que tem chegado, certamente não é aquela desejada, até porque para se fazer uma aula virtual é necessário muitos mecanismos para que prenda, de fato, a atenção do alunado. Se presencial já não é fácil, imagine essa forma, essa situação virtual, e foi uma situação assim, inusitada, porque foi pegada de surpresa. Acredito que nenhuma das redes públicas do país estava preparada para isso. Os trabalhadores da educação também não foram preparados para isso. E pelo que a gente percebe, quanto menor a idade do aluno, mais difícil é de prender a atenção dele. Até porque o ser humano é um ser social e ele sente essa necessidade do presencial, de estar ali no contato direto com o professor. Os pais também, muitos são analfabetos, não têm condições de acompanhar os seus filhos e ajudar no desenvolvimento das atividades. Então, é assim, um contexto muito difícil. Na realidade, é uma segregação que está acontecendo. E a gente lamenta por essa falta, essa perda que os alunos estão tendo. E também nós precisamos ficar assim, muito alertas quanto a isso, porque para muitos gestores públicos é cômodo, né? Pega simplesmente essa onda de que está acontecendo as aulas virtuais, EAD, não dimensiona a qualidade do ensino, vira aquele ensino conteudista. E a gente sabe que o ensino, a educação, ela não só é conteúdo, tem a questão da formação humana, tem a questão da formação da cidadania, e nós estamos preocupados com tudo isso, a própria socialização, porque as crianças do ensino infantil, o primeiro ponto que a gente trabalha é a socialização, para depois ir assim, aos poucos, introduzindo alguns conteúdos básicos, alfabetização, essas coisas. Mas está difícil. E os professores, os sindicatos, eles precisam ficar alertas para isso, para que, pós-pandemia, né, os gestores públicos, os políticos, não queiram se utilizar disso para tentar implementar a educação à distância também no ensino fundamental e educação infantil, porque a perda é inestimável. Os prejuízos, eles são sem dimensão. Isso é um cenário que a gente fica preocupado, né? Põe na tela aí, Tico, agora o novo parceiro que a gente está tendo aqui, que é a Trigolí Pizzaria. Você que é aqui da cidade de Rio Verde, que pode, aqui da cidade de Rio Verde, a gente hoje vai sortear uma pizza da Trigolí Pizzaria, mas está na tela, é a promoção de hoje, que é o combo, né? Um combo G, uma pizza grande, com borda mais refrigerante. A entrega é grátis, hoje está R$ 44,90. Você pode fazer o seu pedido pelo 99240-8043, 99240-8043 e falar lá com a Trigolí Pizzaria, falar que viu aqui no Trocando Miúdos, e você vai ter um brinde especial lá com o pessoal da Trigolí. Também você que é da cidade de Rio Verde, compartilhando essa live aqui, fazendo aqui esse programa chegar cada vez mais longe, a gente vai sortear uma pizza aqui da Trigolí Pizzaria. Aí, ó, pizza borda mais refri, entrega grátis, hoje R$ 44,90. 99240-8043. Aí a patroa tá com... Hoje tá frio, vontade de comer uma pizzinha quente. Aí tá na hora, liga lá na Trigolí lá, você vai ser muito bem atendido. E quer ganhar uma pizza? Compartilha a nossa live aqui e ajude a gente a chegar cada vez mais longe. No final do programa, eu vou sortear uma pizza para o telespectador da cidade de Rio Verde, aqui no estado de Goiás, tá certo? Professor Maurício, você que está também em Campo Formoso,
sua avaliação da atuação da prefeitura local sobre essa questão da educação, se ela desenvolveu alguma ferramenta para evitar esses prejuízos, se ela fez uma reunião com os professores, a Secretaria de Educação ouviu, pegou ideias, sugestões dos senhores para tentar reduzir os impactos, os prejuízos na qualidade de ensino do aluno? Olha, veja bem, em primeiro lugar eu queria me solidarizar aí com o Vavá e dizer que essa questão salarial aí e previdenciária, ele estava falando e eu estava, assim, nos enxergando aqui, né? A nossa política salarial tem sido assim, de 2017 para cá, foi 0 em 2017, 4 em 2018, 4,17 o ano passado e 4,31 esse ano, né? Então, por aí, façam o cálculo e vocês vão perceber que não é um reajuste, é um crescimento do salário, se pode chamar de crescimento, abaixo da inflação. Quando a gente calcular a inflação desse ano, vocês vão perceber que nós tivemos a infelicidade de ter aí um ciclo, né, de 4 anos em que o salário dos professores, ao invés de crescer, ele retroagiu porque ele ficou abaixo da inflação. E isso para não se falar em piso, a gente está com praticamente 20% de defasagem aí com relação ao piso, né? E para completar, Vavá, nós também tivemos aí a ampliação da contribuição previdenciária de 11% para 14%, apesar de toda a briga que a gente fez aqui. Ou seja, além de toda a problemática, a gente ainda está sofrendo no bolso essa questão. E, às vezes, se bate nessa questão e tal. Aí vem o seguinte, esse momento agora, não estamos preparados, não fomos preparados, não recebemos uma formação. E outra coisa que não está se colocando nessa conta. Por exemplo, quem é que tem que pagar a internet que o professor usa para fazer a sua videoaula, para fazer a sua interação com o aluno, tal? Sai do bolso do próprio professor, o município teria que remunerar o professor por isso. E o equipamento que está sendo usado, que muitas vezes é o computador pessoal do professor, como é que fica essa questão, né? Ou seja, não existe uma estruturação. Com relação à prefeitura aqui de Campo Formoso, em primeiro lugar, dizer o seguinte, o diálogo sempre foi muito difícil, e agora ele zerou, certo? Ele zerou. Eu, nos últimos meses, né, principalmente, já antes, mas principalmente depois do início da pandemia, simplesmente não consigo conversar com a secretária de Educação do município, certo? Tenho aqui o canal, que é o WhatsApp, e ela tem o WhatsApp institucional. A gente manda mensagem por cima de mensagem, não é respondido. Graças a Deus, hoje eu tive uma pessoa dentro da secretaria, né, a professora Iraci, que atendeu algumas pautas nossas. Mas, qual é o problema que a gente tem percebido aí? Falta de gestão, falta de padrão de entendimento das coisas. Por quê? A secretaria até fez alguns documentos, publicou alguns documentos, né? Mas, assim, primeiro, não conversa com o sindicato. Então, as coisas que são relativas a mexer em direito dos servidores, elas não são olhadas na hora da publicação desses documentos, dessas orientações. Então, o que é que acontece? Acaba que algumas situações são atropeladas. Aí, como não existe assim um padrão de gestão, eu digo isso porque a gente tem percebido agora, com essa pandemia, que muitas escolas fazem de um jeito, enquanto outras fazem de outra forma, né? A gente tem muito gestor, gente boa, que coloca a coisa para funcionar direitinho, que atende a tudo, e tem aqueles que a revelia da Secretaria de Educação nos procuram atrás de orientações, mas, no geral, a gente percebe o quê? Um desentrosamento, né, da rede como um todo, porque uma coisa que é de um jeito em determinado lugar é de outro, em outro lugar. É claro que tem que se respeitar as idiosincrasias de cada comunidade, mas
algumas questões têm que ser padronizadas, né? Então, a gente pode citar aí, por exemplo, essa dificuldade com relação às atividades. Não há uma conversa, não há um diálogo assim de como são essas atividades, se elas são obrigatórias, se elas vão contar para o ano letivo, se elas não vão contar para o ano letivo, mas vão contar para as 800 horas. Isso não está dito, não está posto, não está publicado. O Conselho Municipal de Educação, ele já era calado e agora ele perdeu a voz de vez, porque não há nenhuma manifestação do Conselho Municipal de Educação nesse aspecto, certo? E aí a gente percebe algumas situações sendo atropeladas. Então, essa questão, mesmo com a possibilidade de fazer as reuniões à distância, está se fazendo real, certo? Em algumas escolas é caro, outras... A questão do pessoal da limpeza, sendo convocado para trabalhar. Umas escolas convocam 3 dias, outras 2, outras a semana toda, né? Nós temos a cidade vizinha com a explosão de casos, aí convoca o pessoal dessa cidade. Como é que esse pessoal vem para cá, sendo que lá o vírus está comunitário? Então, se complica. E, na contramão disso, a questão da qualidade. Gente, já é muito difícil fazer educação presencial, né? Quando você coloca aí a questão do à distância, piora muito. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu leciono na escola particular mais, digamos assim, bem equipada da cidade, certo? E uma das melhores da região. E nós estamos tendo problemas lá, porque apesar da gente atender uma clientela, digamos assim, com um poder aquisitivo do médio para o mais equipado em questões de rendimentos e de equipamentos e de acesso a redes sociais, a mídias sociais, ao conhecimento como um todo, a gente está tendo dificuldade, certo? Por quê? Porque não tem um presencial, não tem... É difícil. Aí você tem uma escola que tem uma belíssima plataforma, você tem outros meios de interação, os alunos dispõem de material e a gente está tendo dificuldade. Agora, imagina um município, certo? Que é enorme, é um município gigantesco, é maior de que, inclusive, estados brasileiros, e aí você chega lá com a maioria da população na zona rural, sem acesso à internet banda larga, né? O máximo de acesso que tem na internet muitas vezes é um celular, não dispõe do notebook, não dispõe de uma impressora, certo? E você percebe também as escolas com dificuldade de fazer a impressão das atividades, de compartilhar essas atividades com o alunado, né? A gente tem recebido reclamação de pais, os pais também nos procuram para reclamar que eu estou recebendo atividade no WhatsApp, mas eu não tenho como imprimir, eu não tenho dinheiro para imprimir, certo? Eu não tenho papel ofício para imprimir, eu não tenho a impressora para imprimir. E a gente sente assim uma ausência, né, do ente municipal na hora de fazer isso daí, dizer o seguinte: beleza, vamos bancar a questão das impressões, pelo menos, né, usar as escolas como sempre de referência para isso, certo? Aí agora, quando abre o diálogo, né, com as escolas, não tem manifestação do sindicato, não tem manifestação do Conselho Municipal de Educação, a gente tem que ficar correndo atrás de um e de outro dentro da Secretaria de Educação para poder estar articulando e evitando atropelos, né, como já houve. Então, as grandes dificuldades são essas. E aí o que é que acontece? A gente vai ter um impacto, sim, na qualidade da educação, sem dúvida nenhuma, porque não tem como, eu não vejo, a gente discute aqui nos grupos com os colegas e a gente percebe que eles têm dificuldades. Nem todo mundo tem facilidade de fazer uma videoaula, nem todo mundo tem facilidade de acessar as ferramentas disponíveis para interação, né? Nem todo mundo domina aí um Google Classroom da vida, certo? Porque inspira certas dificuldades. Então, a gente está esperando que esse ciclo de reuniões que estão tendo aí traga, né, algo que acrescente, que melhore a situação, certo? E que também espera que a prefeitura olhe para o sindicato e nos ouça, porque o sindicato é formado por pessoas que
que estão antenadas, que estão correndo atrás do conhecimento o tempo todo, que estão se reciclando o tempo todo, que a gente está em contato com vários sindicatos da Bahia, através da nossa federação, e 50 e tantos sindicatos, né, inclusive o Sinteg, como eu já falei, através da CNTE. Então, a gente tem acesso a muita coisa e tem muito a contribuir. Só que a gestão do município não nos chama para conversar, e isso dificulta a coisa. Olha, em primeiro lugar, é necessário que a população entenda o momento, certo? O momento é de dificuldade, certo? E às vezes fica parecendo que o professor está em casa, não está trabalhando, tal, mas tem muita gente fazendo muito trabalho, e trabalho duro, trabalho difícil através desse processo aí de interação. Então, em primeiro lugar, a população tem que olhar para os profissionais da educação, não só os professores, aqui a gente congrega o grupo inteiro da educação, motorista, merendeiras, né, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, que a população entenda que essas pessoas também fazem parte de um núcleo social, né? Então elas também estão com medo de um contágio, elas também estão com medo de repente perceber essa doença dentro do seu seio familiar. E entender que o momento é de reinvenção, certo? E que deve haver a cobrança da instituição município, certo? Como? O município vai ter que se virar para fornecer o acesso ao conhecimento, né? O município, de um lado, tem os professores e do outro lado tem, né, o seu público-alvo. Então, o município tem que fazer essa ponte. Ele tem que investir em tecnologia, ele vai ter que desenvolver um processo de retomada do processo educacional, certo? E como é que os pais vão cobrar isso? Não virando para o professor e dizendo, ele está sem fazer nada, ele não está trabalhando, tal. Estamos trabalhando sim, todos nós. E virar para a gestão do município e dizer o seguinte, olha, nos forneça os meios necessários para a gente passar por esse momento, né? E, principalmente, vamos valorizar esses profissionais, porque, olha, eu tenho certeza que tem muitos pais que estão percebendo de uma maneira um pouco dolorosa, né, a importância que os professores têm na vida dessas crianças, a importância que os demais educadores da escola têm com essas crianças. Por quê? Porque eles estão tendo a oportunidade de experimentar essa criança em casa o tempo todo, certo? Eu tenho a minha filha que está em idade escolar aqui, a gente sabe a dificuldade que é para fazer o acompanhamento, mesmo sendo professor. Imagina quem não é professor, imagina, como a Marilândia falou, nós temos muita gente que ainda é analfabeto, ou então que tem um baixo nível de leitura, de acesso à informação. Imagina a dificuldade dessas pessoas para lidar com as crianças. Então, perceber a importância, né? E na hora do voto, principalmente, olhar para quem cuida bem dessas pessoas que cuidam bem dos seus filhos. Então, observar o quê? O que está sendo feito, qual é a valorização, está tendo formação para esses professores, essa formação é continuada, né? Esses professores estão tendo a sua valorização através do cumprimento do mínimo que é o piso, né? Será se está se cumprindo o piso como se deveria, né? Ou será se está se fazendo uma maquiagem na tabela salarial, como é feito aqui no município, né? Os outros profissionais da educação, eles recebem formação, né, para receber os filhos de vocês lá bem? Então tem que cobrar do candidato a vereador, né, que vai se propor, tem que cobrar do candidato a prefeito, da candidata a prefeita que aparecer na sua casa, e dizer o seguinte, que a educação tem que deixar de ser prioridade no discurso e passar a ser prioridade de fato. Porque, olha só,
é uma ladainha toda vez que vem, né, esses momentos de alternância política, vem aquela ladainha, é segurança, é saúde, é educação, é segurança, é saúde, é educação. E o que é que acontece? Acaba que nenhuma dessas muitas vezes vira prioridade, né? E principalmente no município que precisa melhorar a sua educação, certo? É necessário que essa classe educadora ela seja melhor vista, melhor avaliada, tanto pela população, né, que é quem dá o voto, é quem escolhe o grupo de pessoas que vai coordenar esse grupo de profissionais. Então, nós temos que olhar para as pessoas e saber quem realmente tem dado condições de trabalho, quem realmente tem dado condições de formação para o trabalho, né? Quem realmente tem feito uma política salarial que valoriza, uma política previdenciária que valoriza, né? Então, é isso que a gente tem que botar na balança na hora da escolha de uma futura gestão. E essa gestão tem sim a possibilidade de ter uma continuidade, afinal de contas, nós estamos numa democracia, certo? Então, aproveitar e olhar para os erros que foram cometidos, certo? E principalmente olhar para esse sindicato e não enxergá-lo como um inimigo, não enxergá-lo como um desafeto político, né? Porque o sindicato não está aqui para fazer política, o sindicato está aqui para cobrar o que é direito do servidor e para promover uma educação de qualidade, que é, digamos assim, um objetivo fundamental da nossa entidade. E como é que a gente promove a educação de qualidade? Fazendo com que os direitos do servidor, fazendo com que o direito do aluno sejam cumpridos no ambiente que é a nossa área de atuação, que é a escola. Então, se a gente percebe abusos a esses direitos, certo? E eles têm acontecido nesses últimos 4 anos, e anos anteriores também, eu estou citando os 4 anos porque você chamou a questão para essa gestão, a gente percebe que se não há essa ação do sindicato, a coisa piora muito, porque a gente às vezes se depara com situações terríveis. O Vavá deve saber aí que muitas vezes a gente tem que encarar certas situações de assédio moral, né, de desvalorização, de desrespeito, e aí a população, certo, tem que ficar do lado do professor, porque o político passa, né? A população tem que ficar do lado da merendeira, do motorista, certo? Do pessoal da limpeza, dos diretores das escolas, dos coordenadores. Sabe por quê? Porque esse pessoal fica e os políticos passam, certo? Quem vai cuidar do seu filho na segunda-feira após a eleição não é o vereador que você votou, não. É o professor, é a merendeira, é o motorista do ônibus. Então, é necessário que você olhe para esses profissionais, os valorize, e uma oportunidade de você valorizar de forma efetiva é escolhendo políticos que olhem para esses profissionais com um pouco mais de carinho, certo? Então, é por aí, certo? Eu tenho certeza que havendo uma renovação dessa gestão ou havendo uma alternância e entrando uma nova gestão, é necessário olhar, certo? E chamar esse sindicato para conversar, porque a gente está aqui para contribuir, certo? Hermógenes, presidente do CISE, que é o Sindicato da Educação da cidade de Campo Formoso, na Bahia. Hoje a gente está recebendo o Maurício Hermógenes, também a professora Mari, lá de Campo Formoso, na Bahia, e o nosso queridíssimo professor Vavá, do Sintec, daqui da cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Nós estamos aqui discutindo educação em época de pandemia. Evoluir ou retroagir? Porque parece que no momento da pandemia, o que seria um convite à evolução dos métodos de educação, aparentemente o Brasil foi pego de surpresa na sua estrutura de ensino, de educação. Por isso essa importância de ouvir a realidade da Bahia, de ouvir a realidade aqui de Goiás. Depois eu vou tentar fazer esse debate com professores do Sul, do Norte, também do Amazonas, para tentar entender como é que está o sistema de educação do país. Hoje o ministro da Educação fez um depoimento na Polícia Federal, coisa que é raro para um ministro da Educação frequente alguma delegacia da Polícia Federal. Agora esse governo federal inovou, está levando o ministro da Educação para depor na Polícia Federal porque ele é mal educado.
E hoje a gente vai falar isso daqui a pouco com o Vavá também, com os nossos convidados, mas também vou avisar você, meus amigos que estão acompanhando nosso programa de hoje, da cidade de Rio Verde, que vocês estão concorrendo a uma pizza da pizzaria Trigoli. Quer ganhar uma pizza da Trigoli? Compartilhe a nossa live. Hoje a promoção do dia é uma pizza G combo com borda refrigerante, entrega grátis, tá R$ 44,90. O sabor, você fique à vontade, que é de acordo com o seu paladar lá, viu? Só falar com a nossa queridíssima Priscila e ela vai falar com vocês aí. Compartilhe a nossa live e a gente, no final do programa, a gente vai sortear. Vavá, tecnologia a serviço da educação é algo que veio para ficar. As cidades, estados e o governo federal estavam atentos a essa nova realidade? Primeira pergunta. Na sua opinião, quais ações que o Estado precisaria desenvolver para incluir de forma ágil a tecnologia a internet e a inteligência artificial na grade curricular do ensino? Veja bem, Bruno, investimento. Investimento é a palavra-chave e respeitabilidade ao educador. Se não há investimento, se não há responsabilidade por parte dos gestores, principalmente no tocante à responsabilidade, respeitabilidade ao educador, está levado ao fracasso a educação. E parece que é isso que o ministro quer, que o governador quer, e alguns prefeitos parecem que querem também. Parece que não há um investimento, não há um comprometimento à altura. Então, realmente a tecnologia chegou, a internet está aí. Eu me lembro muito bem que lá na década de 90, quando falava na globalização, quer dizer, eu tinha uma noção, mas não chegava naquele momento o tamanho. Quer dizer, hoje o mundo está pequeno. Hoje a internet, quer dizer, veio para ficar e há de aperfeiçoar mais. E é isso que a gente espera desses gestores. Tem que haver investimento. Quer dizer, há uma pandemia, há um distanciamento social em que, se não fizer assim, a mortalidade vai aumentar e, lamentavelmente, o presidente chama o povo para a rua, chamando para a morte. O governador começou bem, depois flexibilizou. Então, agora a internet chega, nós temos que ter aula virtual. Beleza, mas tem que, viu, Bruno, tem que melhorar, tem que investir, tem que ter mais responsabilidade com a educação. Educar é garantir um futuro melhor para todos os cidadãos. Quem estuda garante um futuro melhor, eu sempre falei isso. Quer dizer, eu estou no sindicato há mais de 30 anos, e aí o Maurício foi feliz. Quer dizer, o sindicato não é só para jogar pedra, não. O sindicato é para ser parceiro desses gestores, que um dia esteve lá no banco da escola, e outros poucos foram, mas viraram gestor, porque a política, infelizmente, é assim, né? Então, o sindicato é parceiro. O sindicato cobra, sim, mas cobra uma educação de qualidade, pública de qualidade, laica, de valorização ao educador. Agora, o que a gente vê é desrespeito. A gente vê um ministro desqualificado, um presidente desqualificado. Então, o que esperar? E eu quero discordar um pouquinho, viu, companheiro Maurício, você foi muito feliz. Eu só quero que te parabenizo sim pela sua atuação. Discurso bom, discurso eficaz. Realmente nós temos a CNTE que nos ampara. Nós temos a Central Única dos Trabalhadores que nos ampara, e isso tem propiciado com que a gente seja realmente combativo. E você é um camarada bom, eu tenho certeza que Campo Formoso ganha muito, a Bahia ganha muito com você na frente aí do sindicato do Cine, né? Do CISE. Cine, né? CISE, está de parabéns por ter você na presidência, viu, Maurício? Você é um camarada de uma visão larga. Eu só quero discordar que o sindicato não é só para cobrar os nossos direitos, não. O sindicato também, e eu tive a oportunidade de falar isso, Maurício, no final de 2017, num congresso latino-americano, em Belo Horizonte, onde estavam mais de 30 países. Se nós não prepararmos para ter os nossos parlamentares na esfera estadual, municipal, estadual e federal, nós sempre vamos ficar aí debaixo da chibata, Maurício. Não é diferente. Goiás,
da Bahia e outros estados não. Por que é que aqui em Goiás a polícia mobilizou, agora em dezembro passado, e fez com que, foi na tora mesmo, porque eles têm lá 2 ou 3 deputados da bancada, garantiram, você está vendo, aquilo que a educação não deu conta de garantir, aqui no estado de Goiás, porque aí o Caiado teve a maioria dos parlamentares, por falta dos nossos parlamentares da educação. Nós tivemos lá apoio lá de praticamente 11 ou 12 deputados. Eu já fiz questão de falar aqui do deputado de Rio Verde, o Carlos Cabral ficou do nosso lado. Mas infelizmente os outros 2 ficaram contra. Então se nós tivéssemos lá uns 2 ou 3 parlamentares, deputados ligados à educação, educadores, com certeza nós tínhamos evitado esse fracasso. E na esfera do município? Olha, eu quero dar um exemplo aqui, quem está nos ouvindo, viu, Bruno? Eu percebo que é muita gente, parabenizo você por esse comando aqui, desse trabalho que é muito bonito e eficaz e de responsabilidade. Com certeza tem muitos educadores nos assistindo. Não é diferente. Na época do prefeito Juraci, ele queria entregar a educação para as OS. Chegamos a fechar a Câmara Municipal, que lotamos aqui lá com os educadores, porque lá nós tínhamos uma vereadora, nós temos ainda a professora Lúcia, que sempre nos mantinha informados. Então nós conseguimos barrar que o prefeito na época entregasse a educação para as OS, seguindo aí o modelo Marconi Perillo, quer dizer, é um fracasso. Agora com o Paulo, ele vai e manda um projeto de lei, modificando algumas coisas do nosso estatuto, acaba com as eleições para gestor. Ao nosso ver, foi um retrocesso. Então, e mesmo com a Lúcia lá, a Lúcia foi a única vereadora que votou a favor para não acabar com as eleições do gestor, mas infelizmente a maioria, os demais, votaram para acabar. Quer dizer, por que isso? Por falta da nossa atuação política. Viu, Maurício? É esse quesito que eu quero só discordar do ilustre companheiro, que nós estamos preparando. E pode estar certo uma coisa, as eleições desse ano, ou se for prorrogada, nós vamos sim, eu tenho falado isso nos nossos grupos aqui sociais, principalmente no WhatsApp e no Facebook, nós vamos, colocar nossa cara a tapa, vamos ter coragem de enfrentar o processo político, nós vamos ter mais candidatos aqui no Legislativo Municipal, daqui 2 anos no Legislativo Estadual, e de repente nós vamos ter educador também aqui, viu, Bruno? E quem está nos ouvindo, disputando aqui o comando do município. Nós estamos fazendo esse trabalho, é claro que não fui convidado aqui para falar de política, né? Não, mas eu vou te perguntar. A coisa fica aqui na veia, né? oportunidade. Fica na veia e a gente está voltando a entrar no campo político, né, Maurício? Você foi feliz aí, só nesse quesito. Aproveitando, o candidato a prefeito pelo PT de Rio Verde, é você, Babá? Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu até a convenção, porque nós estamos trabalhando, outros nomes. Agora, somos soldados sim do Partido dos Trabalhadores aqui em Rio Verde, mas nós estamos trabalhando, nós temos educadores aí ligados aí na educação, na universidade. Ao meu ver, eu tenho aqui trabalhado aqui a professora Thelma Divina. Para mim é a melhor candidata aqui do quadro hoje da oposição. Então, com conhecimento largo. Mas tem gente falando o meu nome, mas está descartado por enquanto. Mas nós vamos sim trazer aqui para as eleições candidatos, vereadores, e aí nós não vamos tentar, você pode estar certo que o Partido dos Trabalhadores vai botar a cara a tapa e vai chamar a sociedade por uma reflexão maior. Ou nós vamos ficar aí só levando taca. Porque quem está ligado aí com esses burgueses aí, do latifundiário, quer dizer, governador descompromissado com a educação, presidente descompromissado e alguns prefeitos também, e nós vamos ficar de braços cruzados. Então, quer dizer, quem está levando taca, vai continuar levando taca. Ou a gente mobiliza, ou tenhamos os nossos parlamentares nas esferas municipais e estadual, viu, Maurício? Então, é isso que eu estou falando. Isso foi muito discutido no nosso quinto Congresso Latino-Americano lá em Belo Horizonte em 2017. Quer dizer, então a gente teve esse encaminhamento, puxado pela CNTE, pela CUT, e não sei se você teve a oportunidade de estar participando, eu estive nesse congresso, foi muito proveitoso.
E a educação precisa sim, nós do sindicato precisamos sim de sair do comodismo político. Não é só ficar defendendo o nosso direito, não, porque quando chegar lá na Assembleia, nós não temos a maioria, e aí, quer dizer, o Caiado impõe, o governador da Bahia impõe, porque eles metem goela abaixo ali, ou então faz lá uma negociata, e aí os deputados que não são ligados à educação acabam votando nos projetos que nos traz muito desastre econômico, e principalmente econômico. Porque se o professor ele é mal remunerado, ele está desmotivado. Como é que o professor, e você foi feliz, como é que ele tem lá um notebook, como é que ele tem uma internet boa, uma impressora boa, se o vencimento dele, como diz o Chico Anísio, parece que os prefeitos e os governadores não acordam para isso, então nós temos que acordar, viu, companheiro Maurício? Aqui em Goiás nós estamos preparando, nós estamos aqui com a Central Única dos Trabalhadores, o CACUT, com a companheira Bia, que é presidente do Estado aqui do Sintego, e nós estamos trabalhando isso aí, e vamos continuar. Até agosto, viu, Bruno, nós temos algumas surpresas aqui também na nossa região. Se Deus quiser, vamos para a luta. Tá certo, e desde já convido para o debate que a Prime vai fazer com os candidatos a prefeito. Tenho certeza que eu vou te receber aqui também, nessa bancada aqui. Também você que está aqui da cidade de Rio Verde, que está assistindo hoje esse programa, muito bem informativo. Estão falando de educação em época de pandemia. Você tem dúvida, tem questionamento para os nossos professores, mande aqui no 992775578 ou aqui na live nossa do Facebook. Eu também hoje tenho uma promoção da Pizzaria Trigoli, para quem compartilhar, para quem seguir a página da Prime no seu Facebook, morador da cidade de Rio Verde. No final do programa, a gente vai entrar em contato com você e você vai estar recebendo uma pizza, você vai ganhar uma pizza, vai ser um sorteio, né? Que vai sortear uma pessoa para receber uma pizza aí no conforto do seu lar. Eu vou sortear uma pessoa aqui no final do programa e essa pessoa vai receber a pizza. Tá certo? Então curta, compartilhe e siga a página da Prime Studios TV no Facebook. Professora Mari, qual que é o desafio de fazer uma educação tornar algo prazeroso ao aluno? Acho que o maior desafio do professor é esse. Como demonstrar aquilo que ele aprende em sala de aula e que ele possa reproduzir isso na sua vida, no seu cotidiano? Realmente esse é o maior desafio da educação, né? Porque a educação, para ser exitosa, ela não tem que ser apenas conteudista. Ela tem que formar o cidadão, ela tem que formar a pessoa humana, ela tem que formar para a vida. Nós vemos que os nossos profissionais, eles estão capacitados para isso. Agora trabalham sobre condições precárias. Tanto os profissionais da educação trabalham sob condições precárias, como os alunos também têm uma estrutura precarizada. A começar pelo ambiente, a estrutura do ambiente, a merenda escolar. Quantas e quantas vezes os nossos alunos têm como merenda na escola apenas um suquinho de pacote e a bolacha de água e sal, a creme crack ou qualquer outra marca. E quantas e quantas vezes o nosso pessoal, as merendeiras, o pessoal da merenda, para garantir que tenha o mínimo de uma alimentação um pouco melhor, eles precisam levar o tempero de casa, como já me falaram vários deles muitas vezes. Quantas e quantas vezes esse pessoal precisa ter aquele jogo de cintura para dividir a pouca merenda de uma forma que dê para todos. Essas são realidades que existem nas escolas, nos bastidores das escolas, que muitos pais desconhecem, mas o funcionário, o professor que está ali no dia a dia, o sindicato que é sempre procurado pelos profissionais que são sócios para compartilhar essas amarguras, essas angústias, a gente sabe, a gente vê, a gente vai lá visitar, a gente cobra. Então, esses são alguns pormenores que envolvem o dia a dia do alunado, do profissional da educação, as dificuldades que a gente vai
procurando superar, a gente vai naquela militância tentando mudar, e a gente vai cobrando não só para melhorar a vida do profissional, mas também para melhorar a vida do alunado, para que o aluno tenha prazer em ir para a escola, até porque tem muitos alunos da escola pública que a merenda escolar é a única refeição que faz no dia. E essa é uma realidade que, às vezes, a sociedade não abre os olhos para isso. Então, os professores, os profissionais da educação, quando trabalham com essa precarização educacional, com certeza eles se entristecem, até são atingidos por doenças psíquicas causadas pela tristeza e a decepção de saber que os recursos destinados para a educação são recursos carimbados, são recursos que não faltam, porque o Fundeb ele atende a essas necessidades básicas quando há um prévio planejamento, mas vê uma outra realidade, que por trás há gestores que não têm lá esse compromisso. Se preocupam muito com marketing, né, com passar aquela aparência de que está tudo bem, mas lá os bastidores, quem conhece, é quem está no dia a dia com o alunado, na sala de aula, está lhe dando suporte a toda a estrutura de funcionamento da escola, são os profissionais da educação. E somos nós dos sindicatos, que também conhecemos a realidade, que também somos profissionais da educação, que estamos hoje em uma estrutura diferenciada para tentar ajudar a mudar essa realidade, a fazer as cobranças, a estar ali auxiliando. Então, nossos profissionais, principalmente aqui de Campo Formoso, quando nós trabalhamos na elaboração dos planos de cargos e salário, que nós fizemos as propostas de que houvesse o crescimento devido à capacitação de cada servidor, para que eles tivessem o interesse de investir na capacitação, na formação, justamente não apenas para ter uma retribuição salarial melhor, mas para dar essa possibilidade de uma educação de maior qualidade para os alunos e de uma educação que incentive e dê prazer. Então, eles estão preparados, sim, isso a gente pode falar com propriedade. E a maioria tem se capacitado do próprio bolso, porque até a formação continuada que o município poderia estar trabalhando a cada dia e ampliando esse acesso, a gente não vê tanto interesse. A maioria dos profissionais tiveram que tentar conciliar o seu salário, tentar conciliar o seu horário de trabalho com uma universidade, na maioria das vezes, universidade particular, porque é mais fácil de conciliar e tem mais próximo, que aqui no nosso município não existe uma universidade pública ainda. O primeiro IFE está sendo feito para oferecer alguns cursos, mas nós tivemos que nos capacitar, quem fez presencial, indo para os municípios vizinhos. Nós temos professores aqui que enfrentam 400 quilômetros todo dia para poder se capacitar. Então, isso é difícil, porque tem que adentrar as madrugadas. Mas houveram aqueles que encararam, aliás, não exatamente 400 quilômetros, mas 153 para ir e 153 para voltar, que é o Vale de São Francisco, onde tem muitas opções de cursos para os professores, cursos universitários, de pós-graduação, e outros mais. O mais próximo aqui é 28 quilômetros, Senhor do Bonfim, e que o professor tem que fazer ali a sua capacitação no horário oposto. Tudo isso são esforços que os profissionais fazem. E hoje a realidade que nós temos não é só dos professores fazendo essas capacitações. Pessoal de apoio administrativo também. Nós fizemos de tudo para implantarmos e trazermos o próprio funcionário aqui para o município. Conseguimos ainda algumas turmas, e aqueles que tiveram a oportunidade de ingressar, eles agarraram mesmo a oportunidade e foram até o final. Infelizmente, agora, não está tendo mais essa oportunidade, mas nós ainda estamos na militância por ela. Então, tudo isso são coisas que contribuem para a qualidade educacional, que contribuem para a ampliação do conhecimento e das práticas exercidas no ambiente escolar, para proporcionar ao aluno
uma melhor educação, uma educação que desperte o interesse, onde ele tenha o prazer de ir para a escola, de estudar, de se preparar. Uma educação que esteja ali formando o cidadão crítico, aquele cidadão com uma visão ampliada do mundo e preparando para o mundo e para a vida. A gente tem consciência disso, nossos profissionais da educação aqui, tanto do magistério como de apoio administrativo, também são muito esforçados, grande maioria já são graduados e pós-graduados. Se nós temos algum que ainda não é pouquíssimo, mas que também não lhe tiramos o mérito. São profissionais capacitados, experientes, muito competentes, e assim, nós temos feito a nossa parte. Agora, cabe aos gestores públicos eles ampliar mais essa visão de qualidade, de preocupação pela qualidade escolar no seu contexto geral. Porque, como o professor Maurício falou, todas as vezes que há campanha política, é sempre aquela mesma ladainha, aquele mesmo protocolo, né? Se fala na preocupação com a educação pública de qualidade, uma saúde que funcione, segurança pública, mas na prática, quando assumem, a realidade é outra. Se deixa muito a desejar, porque os interesses se voltam para outras coisas, se voltam para outras situações, e aí a educação fica precarizada, a saúde fica precarizada, a segurança pública fica precarizada, e fica aquele ciclo vicioso. Enquanto ficamos nós aqui na ponta do outro lado, os sindicalistas que está sempre ali auxiliando a categoria e correndo atrás de garantir os seus direitos, e não retira também o objetivo deste olhar e de estar sempre correndo atrás de garantir para o alunado uma educação de qualidade. Então, é um conjunto, né, de fatores que a gente está sempre militando atrás para tentar sempre dar o melhor, tanto para os profissionais da educação como para o alunado. Então, quando a gente fala das dificuldades e das barreiras que nós vemos e que nós enfrentamos no dia a dia, os gestores públicos costumam a ter um discurso, parece que linear e bem padronizado, de que é oposição política. Ora, será se só existe esse discurso? Nunca se há a sensibilidade e a sensatez de se perceber que nós também estamos para auxiliar, ainda que seja através de uma crítica, de uma reclamação, mas o nosso papel ali é estar sempre procurando fazer o que é correto e destinar para apontar que os recursos da educação sejam utilizados da forma correta para que o mínimo de qualidade necessária garantida por lei seja garantido para o alunado e condições dignas de trabalho para os profissionais da educação. Incansavelmente, eu sei que todos os líderes sindicais têm feito isso, conosco não tem sido diferente, e essa é a nossa luta, e nós vamos continuar batalhando, porque enquanto a vida, a gente tem que lutar, não podemos nos calar, porque o dia que a gente se calar, ou é porque nós vamos estar intimidados, ou então porque nós vamos estar satisfeitos. Não pretendemos nos intimidar. Não estamos satisfeitos porque a coisa não está acontecendo da forma que deveria, do jeito que a legislação preconiza e manda. Então, enquanto não estiver, nós continuaremos cobrando, fazendo o nosso papel e estaremos clamando pelo cumprimento do exercício da cidadania e preparando esses cidadãos em sala de aula, tanto para o exercício pleno da cidadania, como também para a vida e o mercado de trabalho, que esse é o nosso papel.
Eu queria dar uma boa noite aqui para Laís Antônia, Carlos de Andrade, que estão nos assistindo, doutor Mário Duarte Neto, querendo comer pizza aqui também, está no sorteio, doutor Mário. Gisele Alves Souza também está acompanhando nosso programa. O José Hélio Borges diz, fez Pumep, Bahia, parabeniza também de forma especial a nossa vice-presidente estadual, Maurilândia Alecrim. E a Luciene Batista parabeniza o programa, o Maruzan Batista está acompanhando também o nosso programa, e o Willis de Paula Barbosa diz, parabéns, presidente arrojado, professor Vavá. Essas são as participações de hoje. Você que é aqui da cidade de Rio Verde, está querendo comer uma pizza agora, são 20 horas e 10 minutos, daqui a pouco, às 20 horas, às 8h30 da noite, vou sortear uma pizza para quem curtir a página da Prime Studios TV, para quem compartilhar o nosso programa, ajudar o nosso programa a chegar cada vez mais longe. Eu vou sortear uma pizza da pizzaria Trigoli, que é a nossa parceira hoje, que está anunciando aqui no programa Trocando em Miúdos, e está com uma promoção especial, uma pizza G grande, acompanhada com Guaraná também, um refrigerante, R$ 44,90 hoje na pizzaria Trigoli, que é da nossa amiga Patrícia. Você pode pegar a nossa pizza, tem um cartaz aí, ô Tico? Telefone da Trigoli Pizzaria. A gente vai dar o vendo aqui da Priscila, que é o 9240 8043. 99240 8043. A pizza combo hoje está R$ 44,90. Para você que falar que está acompanhando e assistindo Trocando em Miúdos aqui da Prime Studios TV. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, vamos sortear uma pizza para quem compartilhar o nosso programa e seguir a nossa página. Professor Vavá, vou achar a pergunta aqui. O governo de Goiás retirou o direito do quinquênio e fez uma reforma da Previdência Estadual. Tudo em nome de uma saúde fiscal do Estado, que passa por dificuldade financeira, segundo a secretária de Finanças, a Graziela Schmidt. Meses depois, o Ministério Público solicitou um plano de saúde vitalício para eles e os seus parentes. Vavá, como fica o servidor público que perdeu o direito esperando uma solicitação e outros servidores pedem privilégios? Não é uma falta de união de todos os servidores públicos para, ao invés de trabalharmos por cada um trabalhar por sua classe, a gente trabalhar para a qualidade de todo o servidor público, para todos os trabalhadores? Bruno e seus telespectadores, fica mais penalizado. O servidor público do Estado de Goiás fica mais penalizado. Olha que foi uma luta árdua no mês de dezembro de 2019. Nós ficamos praticamente um mês na Assembleia Legislativa tentando reverter, tentando salvar os nossos direitos. Quinquênio, licença-prêmio, aumento de contribuição, aumento na idade de trabalho, perdemos tudo. Perdemos tudo. E olha que foi uma luta árdua. Uma luta árdua. Quem nos acompanhou, quem esteve conosco lá naquela Assembleia, viu como que foi um massacre. Então, lamentavelmente, fica numa situação muito ruim, pior do que estava. Perdemos quinquênio, perdemos titularidade, perdemos licença-prêmio, temos que contribuir mais. Por que disso? Foi o que eu falei no bloco passado. Por falta de termos os nossos educadores na política. Temos que ir para a política para salvar os nossos direitos que ainda temos. E isso é no Estado, é no município, é na nação. E quando estivermos elegendo pessoas que não têm compromisso com a educação, com a saúde, com a segurança pública, vai dar no que deu aí. Michel Temer congela para 20 anos aí aumento na educação e segurança pública. Congelou, pagou caro para aquela propina para os parlamentares, se for aprovado. Goiás aprovou agora em dezembro a lei lá, quer dizer, diz que era para salvar o Estado, entrando na sua pergunta. Mas que salvar Estado? O Estado nunca foi quebrado. O Estado de Goiás é um dos melhores estados, mais equilibrado na renda per capita, na produção. Olha, nós temos uma produção recorde
nacional de soja. Nós somos aqui o terceiro ou quarto estado produtor. Então, o Goiás nunca teve quebrado. Isso é balela de gestor incompetente, descompromissado com a educação, com a segurança pública, com a saúde. A gente está vivendo agora uma mortalidade em que os gestores brincam. Olha, hoje o Brasil, mais de 26 mil mortos. Onde vão parar? E a gente enfrenta isso daí. Quer dizer, parece que o povo não se tocou ainda. Esse governo descompromissado com todas as esferas. É o trabalhador sendo penalizado cada dia mais. Até que dia que nós trabalhadores, nós funcionários públicos, a gente que realmente propicia dias melhores na educação, na saúde, na segurança, até quando nós vamos cair de braço cruzado? Assistindo esse pessoal aí da bancada da bala, bancada de não sei de mais o que, nos impondo, nos metendo goela abaixo as imposições. Até quando? Então, chegou a hora da gente arregaçar as mangas e dizer chega, chega. Vamos para as urnas agora, nas eleições municipais e daqui 2 anos estaduais, e aí vamos para a esfera federal, vamos mudar o jogo. Vamos mostrar que somos competentes sim. Eu fico, sabe, Bruno, eu fico indignado quando, e o companheiro Maurício se tocou bem, quer dizer, chega na época da campanha, todo mundo batendo na porta, batendo aí na sua casa, pedindo voto, dizendo que tem compromisso com a educação, tem compromisso com a segurança pública, com a saúde, quer dizer, passe e dê as costas. Então, esses camaradas, viu, companheiro Maurício, aqui em Goiás você pode estar certo, eles não vão conseguir se eleger mais não. Eles estão realmente na lista, nós estamos publicando nas redes sociais quem votou a favor e quem votou contra. Esses que votaram contra, eles vão ter que arrancar minhoca no asfalto para poder querer ser reeleito. Porque aqui não vai ter essa boquinha para eles não. Nós vamos dizer não e estamos escancarando aí nas redes sociais quem é a favor do funcionalismo público, quem é a favor da educação, quem é a favor da saúde, da segurança, aqueles descompromissados. Cartão vermelhos para eles, viu, Bruno? É isso que nós vamos fazer e nós vamos começar aqui com o Rio Verde. Pode estar certo disso. Tá certo, então são 20 horas e 16 minutos. Nós estamos apresentando o programa Trocando em Miúdos aqui pela Prime Studios TV. Curta, siga, compartilhe o nosso programa. Ajude a Prime a chegar cada vez mais longe. Hoje aqui, excepcionalmente para a população de Rio Verde, a gente está sorteando uma pizza da Trigali Pizzaria, da nossa amiga Priscila. Hoje está com a promoção a pizza G, né, grande, com bordas, refri, entrega grátis, R$ 44,90. 99240 8043. Esse é o telefone da Trigali Pizzaria. Você compartilhando o nosso programa sendo aqui da cidade de Rio Verde, você vai receber no conforto do seu lar uma pizza da Trigali Pizzaria. E minha amiga Mari, direto de Campo Formoso, professora Mari, como é que está? O Maurício falou da relação da prefeitura com os professores. E a Câmara de Vereadores? Como é que é o relacionamento dos vereadores de Campo Formoso com os profissionais de educação? Nós já tivemos alguns momentos aqui de amargar, né? Nós tivemos algumas mobilizações que precisamos fazer na Câmara. O salário ou alguns projetos de leis que estavam propostos e nós gostaríamos de abrir o diálogo. Não concordávamos com alguns pontos, algumas reivindicações que nós fomos fazer lá, e já houve alguns, salvo me engano, 3 situações em que nós fomos até proibidos de entrar na Casa do Povo, né? Outrora, nós íamos com o grupo, o grande grupo dos trabalhadores para assistir a sessão, para acompanhar de perto, e essas últimas 3 vezes que nós precisamos, o número foi limitadíssimo. Apenas 70 pessoas poderão entrar e grande maioria ficaram do lado de fora. Houve alguns professores que quiseram resistir e foram até contidos pelos seguranças. Então, assim,
A gente sempre procura para abrir o diálogo, abrir o discurso, mas nunca há êxito, porque, na maioria das vezes, situação são maioria e eles não têm interesse nas nossas demandas, eles estão ali para fazer o que é de interesse da gestora. Essa situação agora de isolamento social tem dificultado mais ainda. A última demanda que nós travamos aqui, relacionada a isso que precisávamos da ajuda da Câmara, foi sobre o projeto de lei que altera algumas regras previdenciárias, inclusive a principal foi o aumento majoritário da alíquota, de 11% para 14% indiscriminadamente. Foi difícil fazer esse diálogo, por que não dizermos impossível. Nós tentamos de todas as formas aqui, pelos meios sociais, via Zap, os recursos que nós podemos utilizar, nós utilizamos. Alguns vereadores, os vereadores de oposição até tentaram nos ajudar, mas não conseguiram. O projeto passou. E assim, ainda em meio a toda essa situação, eles usam de artifícios para tentar jogar a sociedade contra a gente, impor opinião e tratar de alguns pontos que não são verídicos. Por exemplo, dizer que se o projeto não fosse aprovado daquela forma, o município seria impedido de fazer muitos convênios e receber muitos recursos, e que obrigatoriamente tinha que ser daquele jeito, e assim vai se abrindo o discurso para jogar a sociedade contra a gente. Nós tivemos aqui em 2017 uma greve de 92 dias. Os servidores da educação tiveram os seus salários cortados 6 meses. 6 meses de salário cortado. Já estavam abeirando o desespero. No entanto, permaneceram firmes no propósito, e essa greve foi justamente pelo cumprimento do piso. No ano de 2017, a proposta da gestora era de 0% de reajuste, o que realmente aconteceu. Essa greve se sucedeu, e assim, éramos nós mesmos, trabalhadores e o sindicato, que estávamos nessa luta e estávamos assim segurando a barra. Muitos trabalhadores ainda sofrem consequências financeiras relativas àquela greve, retaliações, né, porque aqueles que participaram do movimento paredista, todas as vezes que iam atrás da resolução de alguma situação ou do cumprimento de alguns pontos da nossa legislação, lhe era lançado em rosto que não teria direito, porque participaram da greve, formas de intimidação. Licença-prêmio, todos os trabalhadores que participaram do movimento paredista, por exemplo, estão sendo privados de pelo menos uma das licenças-prêmios que tem direito. E nós não vimos efetivamente a Câmara até hoje se manifestar da forma que gostaríamos de ver em relação à proteção dos direitos desses trabalhadores. Em algumas demandas, parcialmente, alguns tentam nos ajudar, mas na maioria das vezes nós estamos, só nós, o jurídico e Deus, militando e lutando. E assim, a gente não pode desanimar e nem desistir, e nem vamos nunca. Agora, como o Maurício já falou, o Vavá já falou, a CNTE e a Federação Baiana, eles têm trabalhado nessa teoria, nessa tática de chamar os trabalhadores da educação, os servidores públicos em geral, para que estejam observando isso, estejam observando essa situação e percebam que na hora do vamos ver,
na hora da luta, nós acabamos ficando sozinhos. Então, nós precisamos nos unir para tentar colocar em todas as esferas do poder legislativo e executivo pessoas, trabalhadores, que são também aqueles que estão aí na ponta sofrendo todas essas situações, essas perseguições, esses casos do dia a dia, e que têm propriedade para defender os nossos pares dentro das câmaras legislativas e também nos executivos. Nós estamos sempre discutindo essa matéria, estamos falando com o pessoal para que percebam essa necessidade, para que nós possamos, através disso, empoderar os trabalhadores de uma forma em geral, para que tenha mais vez e voz e possam tratar dessa matéria de uma forma que auxilie um pouco mais nessa situação. Então, assim, não é fácil e eu acredito que não é só a realidade daqui de Campo Formoso, mas a gente tem tentado, tem procurado e o pessoal também tem uma outra questão, né? Tem que parar de ver isso como um favor. Quando nós procuramos o poder executivo de qualquer esfera para apresentarmos as nossas demandas e para fazermos alguma solicitação nesse caso, nós não estamos pedindo favor. Nós não estamos atrás de favor. Nós estamos atrás de direitos. Eles foram eleitos e estão ali para defender a população, para agir em favor do bem-estar da coletividade. E nós somos servidores públicos, fazemos parte dessa coletividade, somos cidadãos, somos eleitores, somos contribuintes, e com isso nós estamos indo atrás deles para exigir que eles dêem um voto em favor de melhorias para a população e para os trabalhadores. Então, por isso, nós queremos mais uma vez tocar nessa tecla. Servidor público, profissional da educação, veja em que situação nós estamos hoje. Uma situação de queda vertiginosa e de perda vertiginosa de direitos. Sucessivos direitos nós temos perdido, e recentemente foi sancionada a lei aí pelo presidente da República, em que congelará o salário dos trabalhadores até dezembro de 2021, para que nós demos a nossa parte de contribuição em relação a toda essa situação financeira que tem sido causada por essa pandemia da Covid-19. E com a anuência de todos os governadores. É bom que isso fique claro. Anuência de todos os governadores, né? Que nós vimos qual foi o resultado daquela reunião. Vamos ver agora se vamos conseguir reverter essa situação no Congresso. É para ver se vai derrubar esse veto. Agora, trabalhadores, nós precisamos nos unir, porque os prejuízos que têm sido causados para todos nós, nessas quedas vertiginosas de direitos sucessivos que estão acontecendo conosco, a gente precisa reagir. E nós vamos dar o início efetivo a essa reação quando a gente começar a se unir para empoderar aqueles que realmente lutam por a gente, aqueles que realmente lutam por os nossos interesses, aqueles que estão ali no dia a dia conosco, que conhecem a nossa realidade e que são dependentes também da legislação que rege os nossos direitos trabalhistas. A gente precisa empoderar essas pessoas, colocar essas pessoas no centro da discussão dentro das casas legislativas e também nos poderes executivos. E a gente precisa, sempre que for cobrar do executivo ou do legislativo melhores condições de vida, mais dignidade no trabalho,
uma qualidade educacional Professora socialmente Mari, referenciada. professora, Quando formos cobrar, professora Mari, oi, a gente já está chegando no final do programa, ficou um pouquinho longo essa parte sua, mas perfeito, é isso mesmo, acho que a gente tem que empoderar mesmo o professor, e a política é o caminho, a gente não pode negar a política jamais. O pessoal, o baronato, pegou o caminho, que é a dor da população. A população está tão machucada com a política que ela está querendo votar em pessoas que se dizem que não são políticos. Mas é impossível o cara não ser político estando na política. É impossível. Então eles brincam com a dor da população e a gente acaba surgindo um Bolsonaro da vida, um João Dória, e que vem perseguir, que vem tirar direito dos trabalhadores, não só dos trabalhadores públicos, né, mas também do setor privado. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Daqui a pouco a gente está fazendo o sorteio da pizza. Despeça só do nosso público, mas continue na live até o final, tá bom? ok. Professor Maurício, para o senhor finalizar, tem uma frase da deputada federal Tabata Amaral, ela é de São Paulo e do movimento Renova BR. Ela só usou o PDT como sigla de aluguel, porque ela não segue os regimentos do partido, mas ela está lá até quando ela decidir mudar de partido. Ela disse até que ela tem uma frase interessante que fala que a escola pública hoje tornou-se um cemitério de sonhos. A gente não descobre mais um cientista, um engenheiro. Hoje, nessa crise do coronavírus, a gente viu que até com uma simples máscara, o Brasil depende da China. O Brasil não produz nenhuma máscara cirúrgica mais. O senhor mora numa cidade rica, que tem esmeraldas, que é polo, né, de uma fábrica de cimento aí também. E essas esmeraldas e essa riqueza não fica aí para o povo de Campo Formoso. Como é que a gente pode fazer um país gigante pela própria natureza sem investir no cidadão, sem investir no aluno? Você acha que as autoridades locais investem realmente no cidadão de Campo Formoso, no cidadão baiano? Como é que o senhor avalia hoje a estrutura de ensino municipal e estadual aí da Bahia? Olha, é uma questão pertinente essa de a gente fazer essa análise. Eu vou dizer que eu discordo da Tabata, frontalmente. A gente tem visto ao longo dos últimos anos aí, apesar de todas as dificuldades, os sonhos, eles tendem e teimam em sobreviver dentro da escola pública, né, como um todo. A gente vê aí alunos com grande proeficiência, né, alunos criando situações maravilhosas, né, dentro do que a gente tem aí. A gente teve aqui, por exemplo, Campo Formoso colocando aí 2 alunos nas finais da Olimpíada de Língua Portuguesa, né, e a gente percebe em outros momentos, a gente já teve participações importantes em eventos da área de matemática. A gente vê uma proficiência do Nordeste aqui com relação a essas avaliações pontuais, né, essas Olimpíadas e tal. E a gente vê também, principalmente através dos chamados IFES, muitas iniciativas de alunos de várias partes do país, mas aí eu acabo puxando a questão aqui para o Nordeste, de criar situações e de criar tecnologias que desafiam muitas vezes a lógica e o conhecimento das grandes empresas. É claro que a gente tem percebido nesses últimos anos, especialmente de 2016 para cá, um esvaziamento da escola pública, né, de todos os níveis, né. A gente viu uma série de programas que vinham sendo construídos. Esses programas, eles degringoraram, né, eles desceram por terra, e a gente não vê, não enxerga nesses governos que sucederam um pensamento, uma preocupação de fazer uma educação pública, né. O discurso do privatismo, ele está aí, né, e a prova maior é que nós
vemos a iniciativa privada meter a sua mão no recurso público da educação com toda a força, né? Campo Formoso, por exemplo, a CNTE fez uma pesquisa e apontou Campo Formoso como uma cidade campeã brasileira, né, de utilização do recurso público da educação para iniciativa privada, certo? Então isso é complicado, é onde a gente fica procurando o recurso público que deveria estar dando uma estrutura e uma qualidade de educação melhor para os nossos alunos, indo para a mão da iniciativa privada, através das cooperativas, através das licitações de transporte escolar, né, através das licitações de merenda escolar, que tem todo um bojo de questões que podem ser questionadas e levantadas, especialmente a partir da desarticulação do Conselho de Alimentação Escolar, que ocorreu aqui no município, e a gente percebe muito uso da mídia social, muito uso do marketing, né, para pregar uma educação no município de Campo Formoso, no estado da Bahia, que é uma coisa de primeiro mundo. Se você for analisar as peças publicitárias do município de Campo Formoso, se você for analisar as peças publicitárias do estado da Bahia, parece que a gente está numa educação de sonhos, né? Não tem cemitério, né? Só que, na verdade, quem é sindicalista sabe como é que está o chão da escola. Por quê? Porque nós recebemos as pautas, somos nós que recebemos as dores, certo? E não tem coisa pior do que você enxergar o lado pior da educação, tá entendendo? Essa questão de ter que levar o tempero para fazer uma merenda melhor, né, é uma coisa que existe, né, aqui na nossa realidade. Essa questão de receber do diretor uma determinação de que a merenda tem que esticar para durar durante tantos X dias, né, porque só vai chegar daqui a tantos dias, é uma realidade que nós conhecemos. Achatar a carreira do professor em 20% aproximadamente é uma coisa que a gente está, né, vivenciando. Reajustar, eu não sei nem se eu não sei nem qual é o termo que usa, ou seja, fazer uma política salarial abaixo da inflação é uma coisa que nos surpreende. E aí, como você está dizendo, o município de Campo Formoso é um município rico, né? É um município das pedras preciosas, né? Inclusive tem aí uma ponte Campo Formoso-Goiás por conta dessa questão. Muitos Campo Formosenses vão a Goiás justamente porque existem também aí as jazidas de fábrica de cimento, de mineração de ferro, né? E agora com a bola da vez. Campo Formoso é, dentro da Bahia hoje, um dos maiores celeiros de produção, né, de locação dos parques eólicos, né? Nós estamos com 2 parques eólicos em pleno funcionamento e um terceiro sendo concluído agora. E a gente sabe que isso rende bastante em termos de royalties, né? Então a gente sabe, e a gente acompanha o ritmo de arrecadação do município, a gente sabe que é um município que poderia estar proporcionando aos seus profissionais de educação uma condição melhor, tanto através do investimento direto, como através das parcerias, né? A gente teve aí o IF Baiano como parceiro, a gente tem o IFBA de portas abertas aí, só que muitas vezes as iniciativas do sindicato, elas param justamente aonde? Na gestão do município, né? Que muitas vezes dificulta esse andamento da coisa. E aí, meu amigo, se você percebe que nem a política salarial é o básico, porque qualquer jurista sabe, o Vavá também é da área do direito, sabe que salário é alimento. Então, se você começa não tendo uma política salarial digna, que dirá o resto, né? Cadê a saúde do trabalhador? Né? Hoje nós temos um Instituto de Previdência que tem, né, que manter uma grande quantidade de servidores. Por quê? Porque o município não investe na prevenção de saúde, né? Nós aqui que somos sindicalistas, a gente sabe das dores, a gente sabe, porque o pessoal vai lá, olha, eu estou com problema, eu não consigo desenvolver minhas atividades, então a gente percebe isso.
Aí eu estou falando de duas coisas fundamentais, salário e saúde. Eu não estou nem entrando na pauta da formação profissional, porque isso não tem. Isso não tem, ou seja, a formação profissional que nós temos, ela é custeada pelo nosso salário, pelo nosso dinheiro. Por quê? Porque um dia, né, com a parceria da CNTE, o CISI correu atrás de fazer e amarrar planos de carreira justamente a questão da qualificação profissional. E aí é uma contribuição que o sindicato traz para a qualidade da educação. Por quê? Profissionais qualificados tendem a fazer uma educação de qualidade. Agora, lá na ponta, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter precariedade, como a Marilene está dizendo, a gente vai ter professor que muitas vezes mete a mão no bolso para comprar material, né? A gente vai ter escola que é obrigada a fazer bingo para poder arrecadar dinheiro para comprar material, né? Porque o poder público não investe maciçamente nessas questões. Certo? Já foi o tempo que Campo Formoso era referência da educação aqui na região, certo? Eu costumo dizer que antes a gente saía do município de Campo Formoso, em qualquer lugar que chegasse aqui na microrregião, são de Campo Formoso, né? Por quê? Porque a gente era referência. Hoje não somos mais. Perdemos isso ao longo dos últimos, aí eu já vou colocar, ao longo dos últimos 8 anos, né? 4 anos de confusão política e 4 anos de estabilidade política sem um projeto de educação que renda frutos e que a gente consiga enxergar. Porque, olha, se você chegar aqui no município de Campo Formoso e fizer uma pesquisa a respeito da percepção do profissional da educação com relação ao tipo de atendimento que ele recebe do poder público, você vai ver que a coisa está feia. Por quê? Porque a gente sabe disso pela demanda que a gente recebe, né, de profissionais que simplesmente não conseguem desenvolver o seu trabalho ou que são obrigados a fazer um trabalho abaixo daquilo que poderiam fazer porque não dispõem de questões mínimas, né? E, por outro lado, você vê, né, essa pregação. Trazendo para o estado da Bahia, a gente não faz uma análise tão grande porque a gente é um sindicato municipal, mas a gente consegue enxergar nas iniciativas do governo do estado, situações também que contrariam aquilo que a gente gostaria que fosse, certo? O Vavá falou aí da questão da eleição de gestores. Aqui nós tivemos uma eleição, certo? Antes do final do primeiro mandato do grupo que foi eleito naquela eleição, um vereador aqui de Campo Formoso, ele resolveu, né, entrar na justiça e derrubar, né, essa questão de eleição de gestores. Aí você vai discutir, né, formação, discutir acesso, discutir democracia na escola, certo? Tudo sobre um patamar de uma situação que não dá, né? E aí o que é que acontece? Quando o sindicato levanta a bandeira e diz, olha, tá errado aqui, o salário tem que ser esse, né? Tem que dar saúde ao trabalhador, né, tem que dar um atendimento melhor ao aluno, a merenda tem que ser de melhor qualidade, cadê o Conselho de Alimentação Escolar, cadê o Conselho Municipal de Educação? Aí qual é a resposta dos políticos, né, especialmente do grupo político que está à frente do poder? Não, esse sindicato é partidário, né? Pode ver que alguém aí vai se lançar a candidatura, né? E aí fica complicado, porque assim, muitas pessoas, e nós somos um município bipartidário, ou seja, aqui só tem 2 grupos políticos, e aí muitas pessoas acham que o fato de você estar criticando o grupo que está no poder é porque você é do outro grupo, e vice-versa. Então, é difícil, e as pessoas não entendem que o sindicalista, por muito tempo, ele teve a capacidade de fazer isso aqui, de colocar a questão política de lado e encarar a coisa do ponto de vista apenas sindical. Só que o Vavá já disse, é uma orientação que veio da CNTE, é orientação... Eu estava até tomando café aqui na minha caneca, Vavá, porque eu também estava lá em Belo Horizonte, porque a gente faz formação, o sindicato investe em formação. Então, o que é que acontece? É uma orientação da Internacional da Educação, da CNTE, da própria CUT, da FESPUMEB, né, que é a nossa federação estadual, aproveitar para mandar um abraço para o José Hélio, né, que é o nosso presidente, e dizer o seguinte, olha, é a orientação que os sindicatos se envolvam na política partidária mesmo, que tirem do seu quadro pessoas
e coloquem nas instâncias de poder, para quê? Para que a gente possa ter uma representatividade de qualidade. Porque apesar de que a gente tem alguns vereadores aqui em Campo Formoso que olham para o servidor público como um todo, e especialmente para os da educação, com melhores olhos, com uma certa contribuição, a gente não sente neles aquele envolvimento de quem é do chão da escola, né, de quem é do chão do serviço público. A gente não tem servidor público como vereador aqui em Campo Formoso. E chega ao absurdo, por exemplo, do vereador que é esposo da secretária de Educação se recusar a receber um ofício do sindicato que chama ele para discutir a questão previdenciária. Então, por isso que a gente tem também aqui o projeto de colocar pessoas nas instâncias de poder. E talvez, como diz o Vavá, depende da convenção, talvez a gente coloque aí uma candidatura, né, para a Câmara de Vereadores, certo? E eu tenho certeza, né, se você me perguntar se serei eu, com certeza não serei, não é da minha índole, não faz parte da minha área de atuação, eu prefiro ficar aqui no sindicato, mas você está falando aí com uma pessoa que é super qualificada, e você viu a qualidade do discurso da nossa vice-presidente. E quem sabe, né, a nossa categoria não se irmane e resolva colocá-la lá na Casa do Povo, e que daqui a pouco o CISI possa ser o nascedouro de um terceiro setor político aqui dentro de Campo Formoso, que possa realmente significar uma ruptura com esse bipartidarismo, né, que a gente possa seguir um caminho, né, ou então que a gente possa sempre estar buscando o grupo político que possa dar melhores condições aos servidores da educação e aos servidores públicos como um todo. Agora, dizer que hoje a educação pública como um todo, né, é uma coisa que está difícil de ser feita, tá. E o motivo é muito simples. As pessoas que comandam o país, o estado e o município, elas não estão preocupadas com a qualidade da educação, apesar de alguns discursos em contrário, né? Porque se lá em cima, na presidência da República... Oi. A gente está perto de terminar o programa, a gente tem que entregar para o outro programa que vem logo depois do nosso. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso programa, brilhantou muito. Só para quem está chegando agora na nossa live, eu estou conversando com o Maurício Hermógenes, que é o presidente do CIS, que é o Sindicato do Servidor de Educação da cidade de Campo Formoso, na Bahia, e com a sua vice-presidente, que é a Marilângela Alecrim, que é a professora Mari. Para você ver que a internet não tem divisões geográficas. A gente quer entender o problema da educação pública da Bahia, de Campo Formoso, para ver o nosso problema aqui. Para vocês também verem o nosso problema aqui e também se espelhar aí, talvez a gente tenha alguma experiência, alguma área de sucesso, e a internet pode ser esse meio, que a gente vê as nossas lutas, as nossas pelejas, e que a gente possa criar coragem e nos unir, os estados se unir, a classe se unir, para a questão de resolver o problema da educação pública do Brasil. Eu acredito, eu sou de uma linha política, Maurício, que eu acredito muito no ex-candidato a presidente Ciro Gomes, que ele acredita que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Não é possível mais o Brasil produzir, comprar tudo da China e entregar soja in natura. A gente tem que produzir celular, a gente tem que produzir GPS, satélite, e o Brasil tem condições disso. Basta a gente acreditar em você, professor, você, professora, basta a gente dar condições para você ter uma qualidade de ensino melhor. O Raimundo Loyola está dizendo aqui que os alunos da rede pública estão tendo dificuldade de acompanhar as atividades da escola, pois não têm acesso à internet. Isso aqui na capital do agronegócio brasileiro, chamada Rio Verde. Né? Hoje a cidade é a maior exportadora do agronegócio do estado de Goiás. Né? Tem uma arrecadação beirando a R$1 bilhão por ano. E está tendo essa dificuldade de acesso à internet. Imagina um município do interior da Bahia, como é Campo Formoso, que é rica de esmeraldas, rica de minério, mas que está na mão do setor mineral privado, porque privatizamos a Vale do Rio Doce lá no ano de 1997.
Eu sou casado com uma filha de Campo Formoso, minha esposa é de Campo Formoso, na Bahia, então eu tenho um carinho, tenho uma profunda admiração por todo o povo de Campo Formoso. Os parques eólicos aí eu fiquei interessado, eu quero conhecer quando eu for visitar meu sogro e minha sogra, e me despedir de você, Maurício, dando esse boa noite e continue na sua luta aí, e desejando sorte também para a Marilângela também, tá certo? Certo, mandar um abraço muito grande à nossa diretoria, a todos os sócios e cidadãos campoformosenses que nos assistiram aí, ao pessoal aí de Rio Verde, do Brasil todo que acompanhou aí a live. Dá um abraço especial no seu cunhado, no Givanildo, que foi o cara que fez a ponte aí e que nos deu a oportunidade de estar participando desse momento brilhante. Então, um grande abraço, estamos à disposição e queremos contribuir mais com essa discussão a respeito da educação e fazer essa ponte Rio Verde-Campo Formoso. Um grande abraço. Os pássaros aí no povoado aí do Gavião. Verdade. Vamos visitar o Van lá, que é o melhor restaurante da região. Então, dá uma boa Verdade, noite também para o Vavá. Vavá, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que você falasse pouquíssimas palavras. O desafio de educação que Rio Verde não pode postergar para os próximos 4 anos. O que Rio Verde precisa encarar? Escola de tempo integral municipal, é possível implementá-la em Rio Verde? É tudo que a gente sonha. Tempo integral, com muita aplicação das verbas destinadas à educação, investir no professor, investir numa alimentação básica e o espaço geográfico para os nossos alunos. Então eu vejo que realmente tem de melhorar, precisa de melhorar. E tomara que o nosso próximo gestor esteja realmente voltado com o compromisso de investir na educação. Porque só se faz uma nação desenvolvida investindo na educação e na saúde. Não há meio termo, não há meio termo. E eu fico muito agradecido por ter se lembrado, né, de estar participando aqui na sua live. Muitíssimo obrigado. Agradecer a todos os seguidores aí, as pessoas que estão nos assistindo, e dizer que nós vamos continuar na luta. Essa é a vida, assim, é o sindicato, o Sintego não foge à luta. Vavá não foge à luta, e tem outros companheiros bons aí, e voltar para a esfera política, assim, não há meio termo. Nós preparados que somos, educadores que somos, pedagogos que somos, nós estamos também preparados para vir para a política, para fazer uma gestão digna, respeitadora, principalmente para o trabalhador, para o pai de família aí, para os nossos educandos, e é por aí, viu, Bruno? Muitíssimo obrigado, eu não sei qual que é o tempo que eu tenho aqui, parece que está terminando, né? E aos seus seguidores que têm nos assistido, um grande abraço a todos os educadores da nossa regional, aqui de Santo Antônio da Barra, Montevidéu, a Grande Rio Verde, a Creúna, Santa Helena e Castelândia. Muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite aos operadores do direito, e que a gente continue na luta. Nós trabalhadores, nós funcionário público, estamos sentindo na pele essa repressão aí, essas medidas arbitrárias que foram impostas aos trabalhadores. E a luta continua. Grande abraço a todos e muito obrigado por ter nos fornecido esse espaço, viu, companheiro? Tá certo. Com exclusividade também, você viu aqui no Trocando em Miúdos, o professor Vavá, ele é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, vai disputar a convenção com a outra companheira na chapa do Partido dos Trabalhadores. Então hoje o desenho político de Rio Verde está com os nomes de Juraci Martins, com Paulo do Vale, que vem à reeleição, com o nome de Clailton Filho pelo PSDB e agora o professor Vavá também como pré-candidato do PDT, o Luciano Perpétuo. Então eu vou sortear a pizza agora. Quem compartilhou e quem seguiu a nossa página vai ganhar a pizza da Trigoli Pizzaria, da nossa amiga Priscila, a Laís Amônia, lá do bairro Gameleira. Então daqui a pouco o pessoal da Pizzaria Trigoli
vai estar chegando aí, entregando a pizza com refrigerante 2 litros aí para a Laís Antônia, lá no Residencial Gameleira, daqui da cidade de Rio Verde. Você que é de outro canto do Brasil, também compartilhe o nosso programa. Ajude, curta a nossa página, ajude a nossa programação a chegar cada vez mais longe. A ideia desse programa é unir o Oiapoque ao Chuí, unir de leste a oeste, porque a internet tornou essas distâncias pequenas. E a gente precisa resolver o problema do Brasil. O problema de educação é grave, não só aqui em Rio Verde, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Detectando o problema, vamos trazer soluções. Realmente, há uma falta de um projeto de educação e de tudo no Brasil. Não vote em candidatos por simpatia, ou porque ele é bonito, ou porque ele tem número de seguidores, mas vote nesse candidato porque ele tem ideias e projetos para mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida da sua cidade. Eu volto semana que vem com mais um convidado aqui no Trocando Miúdos de qualquer canto desse país. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.